Provérbios capítulo 24 e o versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. A palavra de hoje vai novamente falar de fraquezas. Até porque o tema da semana é encontrando forças em meio às fraquezas. E o texto que eu acabei de ler fala da nossa condição quando estamos diante da angústia. O texto diz que, dependendo da condição, das nossas atitudes diante da angústia, da adversidade, se eu me mostrar frouxo, se você se mostrar frouxo ou fraco no dia da angústia, a nossa força será pequena. É interessante esse texto, ele é muito interessante porque o Senhor aqui nos alerta que diante das tempestades, dos furacões, das adversidades, a minha condição, as minhas atitudes serão determinantes para ter a vitória ou para descambar pela derrota. Esse é um dos textos que eu mais gosto na palavra de Deus, porque ele me diz em que condição eu devo estar, ele me dá um norte, uma direção diante da adversidade. O texto é claro em dizer que se eu e você se comportarmos, estivermos frouxo ou fraco nesse dia da adversidade, nesse dia da angústia, nós não teremos como reagir porque a nossa força será extremamente pequena. E aí eu quero trazer aqui algumas considerações na palavra de hoje, para que eu e você possamos ouvir, até porque a palavra de Deus nos afirma que a fé ela nasce pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí eu quero trazer aqui, à luz dessa leitura que nós fizemos de Provérbios capítulo 24, versículo 10, algumas coisas importantes que eu e você precisamos aprender com a palavra de Deus quando a gente lê esse texto. Em primeiro lugar, é que a nossa visão do problema vai determinar nossa condição ou o nosso estado emocional, se fraco ou se forte. Anote bem isso, guarde isso com você, porque isso aqui são lições que nós vamos aprender para quando chegar a adversidade, a angústia, as tempestades, a gente possa colocar isso aqui em prática. E a primeira dica que a palavra de Deus me dá, a primeira orientação que a Bíblia nos oferece, nos fornece, é que a nossa visão do problema, como a gente olha o problema, vai determinar nossa condição ou nosso estado emocional. E aí eu quero fazer uma pergunta para você nesta manhã, você que me escuta em casa, no carro, no trabalho, que está passando aí por uma tempestade, por uma adversidade. A pergunta é: como você se vê frente à adversidade? Como é que você se sente diante de uma situação difícil para resolver? Sim, porque a maneira como a gente olha para a vida, as pessoas que estão ao nosso redor, as oportunidades, as dificuldades, isso são determinantes no dia da angústia. É por isso que a Bíblia fala aqui de uma condição que a gente não deve ter diante da adversidade. A palavra diz: se te mostrares frouxo ou fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Isso aqui está falando de condição. Como eu me comporto, como eu vejo, a minha visão diante dos problemas, isso vai determinar a minha condição ou o meu estado emocional. Se eu vou me comportar como um fracote ou como um guerreiro. A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 23 e versículo 7, olha que expressão magnífica: assim como imagina em seu coração, assim é você. Olha que coisa fabulosa esse texto, Provérbios 23 e 7. Assim como imagina em seu coração, assim é você.
É por isso que você tem que saber como é que você está vendo, com que olhos você está vendo a adversidade. Com os olhos do fraco, do coitadinho, do impotente? Porque o texto aqui é claro, assim como você imagina em seu coração, e é bom que se diga que os olhos são a porta de entrada daquilo que vai para o coração. A Bíblia fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. A porta de entrada daquilo que vai para o coração são os olhos. Então, assim como você imagina em seu coração, assim é você. Os olhos enxergam e passam as informações para o nosso coração, e a partir daí o processo se desenrola. Você tem o valor que você próprio lhe dá. A palavra de Deus diz que nosso coração é corrupto, mas que Ele quer substituí-lo. A palavra diz: dar-vos-ei um coração novo, e colocarei dentro de vós um espírito novo. Você precisa reconhecer que no dia da adversidade, no dia da angústia, um novo coração e um novo espírito te fortalece. É por isso que a sua condição diante da adversidade não pode ser de medo que toma conta de você. Medo a gente tem. Diante dos problemas, dos temporais, das adversidades, a gente pode até sentir medo. Jó disse: trema eu perante uma grande multidão e o desprezo das famílias me apavorem. Jó está dizendo que não era fácil para ele, que esses sentimentos estavam ali ao seu redor. Mas Jó tinha uma convicção. Jó disse: que eu me cale, que eu não fale nada e que eu não saia da porta. Da mesma forma que Jó externa esses sentimentos de medo, de pavor, Jó também tinha dentro de si convicções que não lhe fizeram sair da porta. Isso aqui é determinante para você encontrar forças na fraqueza. Não é porque eu estou me sentindo frágil que eu agora vou entregar as armas. Não é porque eu estou me sentindo frágil que eu agora vou jogar a toalha. Não é porque eu estou me sentindo frágil que agora eu vou ser engolido por esses sentimentos de temor, de tremor, de desespero. Não, é levantar a cabeça. Vê o exemplo de Davi. A Bíblia fala que os guerreiros de Israel estavam tremendo diante de Golias. Davi chega no fronte de batalha e disse: quem é esse camarada aí? Eu fico imaginando a atitude de Davi. Olhe que Davi não ficou preocupado querendo saber as características de Golias, quanto ele media, né? Se era forte demais. Não, Davi chegou no fronte de batalha e disse duas coisas determinantes, completamente contrárias ao que pensava o exército de Israel. A Bíblia fala que os guerreiros de Israel estavam com medo de ir para a batalha com Golias. Aí chega Davi, veja a reação de uma pessoa que está diante de um gigante, de um problema. E Davi diz assim: olha, quem é esse incircunciso que está pensando que vai desafiar, que vai afrontar o exército do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo? Essa foi a primeira afirmação de Davi. E a segunda, sabe qual foi? Davi disse: olha, vem cá, o que é que Saul está oferecendo para quem derrubar esse homem aí? Olha as atitudes, olha a condição de quem tem um gigante na sua frente. Enquanto que o resto do exército estava com medo, Davi estava procurando uma oportunidade para saber o que é que ele ia ganhar se derrubasse Golias. Primeiro Davi coloca a sua confiança em Deus. Quem Golias está pensando que é? Ele está desafiando quem? Ele está pensando que isso aqui é o quê? Nós somos povo de Deus, herança do Senhor, exército do Deus vivo. Golias está pensando o quê? Primeiro Davi coloca a sua confiança em Deus e depois ele diz: opa, o que é que eu vou ganhar colocando Golias no chão? Procura saber. Diz: olha, o que é que Saul está oferecendo? Não, Saul está oferecendo aí a filha dele para o camarada aí que matar aí o gigante. E Saul está dizendo que vai deixar isento de todo tipo de imposto, IPVA, ISS, né, IPTU e por aí vai, né?
Saul vai deixar o camarada isento, nunca mais nem ele nem a família vai pagar imposto. Mas ninguém apareceu para aceitar a proposta de Saul. Davi disse: opa, é comigo. É comigo, pode deixar comigo que eu vou lá. Sabe o que é isso? Uma postura diferente. Davi tinha um problema? Um problemão, que nenhum homem do exército, por mais guerreiro que fosse, aceitou a proposta de Saul. Mas Davi disse: eu vou lá. A condição, a postura de Davi diante do gigante. Isso aqui, irmãos, é seríssimo. Isso aqui é determinante. Tem gente me ouvindo agora que está diante de um problema, que está, sabe o quê? Desesperado, chorando, angustiado. Parece que o seu problema é o maior do que todo mundo. E começa a botar a mão na cabeça, e agora o que é que eu vou fazer? Querido, querida, você tem um Deus que cuida de você. Calma, tranquiliza teu coração. Que pânico é esse? Que desespero é esse? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Será pequena. A palavra de Deus nessa manhã para você é força no meio das fraquezas. A sua visão do problema, a sua condição diante do problema é um fator determinante. A sua postura diante do problema vai revelar se você é fraco ou se você é forte. Se você está tirando forças da fraqueza ou se você está sendo engolido por ela. Isso é extremamente importante. Essa é a primeira coisa. A segunda é que a força necessária para vencer no dia da angústia, ela é proporcional ao investimento que eu e você fazemos para superar essa tempestade. Deixa eu te explicar isso de uma forma mais prática, mais objetiva. É como se eu pegasse o meu carro para fazer uma viagem daqui até Caruaru. E aí eu sei que o carro está com pouco combustível. Eu paro no posto de combustível, abasteço o carro, faço os cálculos da quilometragem e digo: não, essa gasolina aqui é o suficiente para ir e voltar de Caruaru. Mas muitas pessoas, queridos, elas são apanhadas de surpresa em várias áreas da sua vida, no seu relacionamento, em tentações, porque elas não se preocupam em manter as coisas como deveriam estar. Para ir a Caruaru e voltar, eu tenho que olhar para o tanque do meu carro, fazer o cálculo de quanto de combustível eu vou colocar, porque senão eu vou ficar na estrada, senão eu vou ficar pelo caminho. Isso aqui serve para mim, para você, porque muitas vezes a gente não quer fazer investimentos proporcional às dificuldades que vão surgir no meio do caminho. Sabe por que muita gente entra em desespero, em pânico, quando é apanhada pelas tempestades? Porque não tem reservas. São apanhadas de surpresas no casamento, no emprego, nos seus relacionamentos, nas tentações. Porque na rotina do seu dia a dia não se preocupa em se alimentar da palavra de Deus. Aí quando chega a adversidade, a fatalidade, a tragédia, a tentação, são vencidas por elas. Desprezaram a palavra de Deus, se encontram fracos o suficiente e agora não tem força. Vai enfrentar como uma tempestade. Se não está preparado, se não tem força. É por isso que eu sempre encontro pessoas da caminhada cristã, acho que você também já encontrou aí pelo caminho, pessoas que estão passando por momentos tão difíceis, mas você olha para ela e vê firmeza. Eu conheço pessoas, queridos, que estão desempregadas, estão passando por momentos difíceis, que talvez outras pessoas no lugar dela estaria já puxando o cabelo, arrancando o cabelo da cabeça, estaria desesperada, gritando pelo meio da rua, mas você olha para ela e vê serenidade no meio da tempestade.
Você não vê a pessoa angustiada, dizendo eu vou morrer, vou me matar, não conseguiu um emprego. Sabe o que é isso? Uma pessoa que se preparou para o dia da angústia. Porque a força necessária para vencer o dia da angústia, ela é proporcional, ou pelo menos tem que ser proporcional, ao investimento que eu e você temos que fazer para superá-la. Como é que eu pego meu carro, vou para Caruaru, sabendo que o tanque só dá para chegar até Tiúma, ali em São Lourenço da Mata? Eu tenho que ter gasolina suficiente para chegar lá. Só que muita gente não se prepara para isso. Não lê a Bíblia, não procura orar, não procura fazer um jejum, não procura estar no culto. Não. Aí quando chega a tempestade, ai meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Ai, a casa vai cair. Claro, você não se preparou. É por isso que Paulo, quando chegava a tentação, Paulo dizia, não tem problema, eu aprendi. Eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Sabe o que é isso? Um sujeito preparado. Um sujeito que se antecipou. Ora, se eu sei que eu posso enfrentar uma tempestade, por que é que eu vou sair de casa sem guarda-chuva? Ora, se eu sei que o carro pode faltar combustível, por que não passar logo no posto e colocar? Eu tenho que estar preparado, você tem que estar preparada. Mas muitas vezes a gente não faz isso, e aí somos o quê? Pegos de surpresa no relacionamento, no casamento, no emprego, porque não estou preparado. De repente surge a tragédia, a fatalidade, a adversidade. Sabe o que é que Jesus diz? Todo homem ou mulher que ouve as minhas palavras e as pratica, será considerado prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Aí Jesus continua dizendo, vieram as enchentes, os vendavais, as chuvas, e bateram forte contra aquela casa, mas ela não caiu, pois fora construído sobre a rocha. Tem tanta gente me ouvindo que a enchente está batendo na parede da casa dele, e ele está firme. Tem tanta gente me ouvindo que os vendavais estão dando na base da casa dele, e ele está firme. Tem tanta gente me ouvindo agora que a chuva não para de cair no telhado dele, mas ele está firme. Prova disso, Jó se acordava de madrugada para orar pelos filhos. Não sabia nem se os garotos tinham pecado, mas Jó se antecipava, está lá no texto. Se acordava antecipadamente, não, se meus filhos pecarem, eu já vou orar por antecedência. Um homem preparado, diferente, completamente diferente da mulher, que quando veio o acocho, a pressão do diabo daqui e de lá, se acabando tudo, a mulher disse, Jó, é melhor pular desse barco, é melhor amaldiçoar esse Deus e morrer. Jó, vamos pular dessa jangada. Jó disse, nada, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Sabe o que era isso? Um homem prudente, preparado. Quando veio as enchentes, os vendavais, as chuvas em cima de Jó, Jó estava preparado. Prudente, é o que Jesus disse, todo homem e mulher que ouve as minhas palavras e as pratica será considerado prudente. Construiu a casa, não foi em cima de um monte de areia, foi em cima de uma rocha. Porque só tira a força da fraqueza quem está com a casa em cima da rocha, meu filho. Não vá pensar que você não participa de um culto, não vai para a igreja, não lê a palavra, não ora, não jejuma, e quando vir a tempestade você vai tirar a força da fraqueza porque você já está para lá de Bagdá. Já está fraco, não tem mais nada, não tem nem onde se escorar, não tem uma muleta, quanto mais uma casa em cima da rocha. Vai se escorar em quê? Agora, coisa boa é quando a gente vê um crente com a casa dele em cima da rocha. Você passa por ele, meu irmão, como é que tá? Tá desempregado, ele diz, tá tudo bem, meu irmão, graças a Deus. Sabe o que é isso? A casa em cima da rocha. Você vai fazer uma visita, ele está em cima da cama doente. Você já sai de casa dizendo, Jesus, me dê uma palavra, porque eu vou chegar lá, vou encontrar teu servo em cima da cama, doente. Meu Deus, aí alguém chega e faz, coitadinho, rapaz, olha, não manda. Olha, tá numa situação difícil, aí você vai. Já vai dizendo, Jesus, tenha misericórdia do teu servo, da tua serva. Quando tu chega lá, tá ele em cima da cama, tá ela em cima da cama.
Aí quando você pensa em falar, ele já abre a boca. Aí quem sai de lá abençoado, quem sai de lá fortalecido, quem sai de lá restaurado é você que foi visitar o doente. Aí você diz, como é que pode? É uma casa em cima da rocha. Vem enchente, vem vendaval, vem furacão, vem chuva, mas a casa dele está em cima da rocha. Ele pode estar fraco fisicamente, mas ele está forte espiritualmente. Ele sabe tirar a força da fraqueza. Agora não vá pensar que você não se prepara, que você não tem uma reserva, que você não lê Bíblia, que você não ora, que quando vier a tempestade você vai tirar a força da fraqueza, que não vai tirar. Você vai tirar desespero da fraqueza, depressão da fraqueza, angústia da fraqueza. O exemplo clássico de um homem que soube tirar força da fraqueza é o próprio Paulo. O próprio Paulo, que quando surgiam as adversidades, Paulo era um homem que estava sempre pronto. Agora sabe por quê? Porque ele procurou aprender. É por isso que ele disse, aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Isso é um processo. Isso é pedagogia, aprendizado. Mas tem muita gente que não quer. Não, eu não tenho tempo não de ir para a igreja não, eu não quero aprender. Aí depois quando vem a tempestade, aí quando vem as aflições, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou me matar, eu vou fazer isso, eu vou tomar atitude assim, vou fazer desse jeito, claro. Você não estava preparado para o dia da angústia, não tem como tirar força da fraqueza, vai tirar de onde, se não tem? Em terceiro lugar, eu quero dizer para você que nós precisamos reconhecer que não há problemas tão pequeno que deixe de nos afetar, nem tão grande que não possa ser superado. Guarde isso com você. Lembre-se sempre disso. Em terceiro lugar, reconheça, coloque isso no seu coração. Não existe problema tão pequeno que nos deixe aí de afetar, nenhum tão grande que não possa ser superado. Porque a palavra do Senhor diz, tudo é possível ao que crê. Só não espere o dia da angústia aí, deitado na rede. Eu e você somos afetados por todo tipo de problema. A Bíblia aqui está repleta de exemplos de homens e mulheres que foram vítimas das mais variadas circunstâncias, mas que também venceram, porque se submeteram ao poder da palavra. Deus só não vai agir em sua vida, seja em qualquer área que seja, se seu coração não estiver pronto, disposto a obedecê-lo. Creia, obedeça a voz do Senhor. Guarde isso no seu coração. Quando o inimigo se levantar, nunca pense, imagine que você está só. Você tem um Deus que cuida. Eu tenho um Deus, nós temos um Deus que cuida. Que está sempre dizendo no meu ouvido, no seu ouvido, todos os dias. Ibe, Maria, José, Paulo. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Guarda essa palavra no teu coração. Amém? O Senhor nesta manhã está acalmando o teu coração. O Senhor nesta manhã está dizendo, aprenda a tirar forças das fraquezas. Você serve a um Deus que transforma maldição em bênção, tempestades em triunfos, derrotas em vitórias.